Você tem filhos, sobrinhos, crianças que estão sob a sua custódia, sob a sua responsabilidade? Você acredita numa forma eficaz de educação que prepare as suas crianças para serem resistentes às más influências do mundo? Como educar os nossos filhos na atual conjuntura em que vivemos para se tornarem pessoas responsáveis, dignas e com opinião firme sobre tudo que represente ameaça para as suas vidas? Se você tem essa preocupação, assista a esse vídeo. Eu sou Cris Grangeiro e o assunto de hoje é uma reflexão que pode salvar as nossas crianças do maior risco que elas podem estar expostas. E eu não estou falando de drogas ou de sexo irresponsável. O maior risco que qualquer ser humano pode ser submetido desde a sua infância e que é a raiz de todos os males é a alienação. Porque qualquer caminho autodestrutivo tem na sua origem uma causa de alienação. Está para nascer um novo modelo de sistema escolar e quando isso acontecer, as famílias terão aliados mais fortes nessa missão que começa em casa, mas que se estende para o ambiente onde elas recebem a base da sua formação, a escola. Infelizmente, as crianças ainda vão à escola para memorizar matérias e fórmulas, com o objetivo de tirar boas notas em provas e um dia, depois de muitos anos, ganhar um diploma e não usar quase nada em sua vida prática, de tudo que aprendeu por tanto tempo. E o que seria a escola do futuro? Que disciplinas poderiam ser mais agregadoras na formação de um indivíduo desde a sua mais tenra idade e que fariam da escola uma grande aliada na base de educação dos pais? A primeira coisa que a escola do futuro deve ensinar para os seus alunos é a definição de um propósito de vida. Essa deve ser uma disciplina obrigatória, com vasto conteúdo, que prepara os jovens desde cedo para terem um plano de vida e o conhecimento prático de suas próprias mentes. Quais as forças e circunstâncias que influenciam a mente? Esse é um conhecimento que dá embasamento a qualquer pessoa na formação de opinião. A primeira coisa que se tem que aprender é como opera a mente, porque é a mente que nos domina. A salvação de todo indivíduo está no reconhecimento do poder de sua própria mente. E esse é o principal entendimento que o livra dos seus únicos inimigos, o medo e a ignorância. Nem as famílias e nem as escolas preparam as suas crianças para desenvolverem mentes com autodeterminação. Não ensinam as crianças a liderarem seus próprios trabalhos e aprenderem a ser autônomas, independentes, capazes de decidir as suas próprias regras de conduta sem se deixar influenciar. É preciso deixar que as crianças sejam instrutoras em atividades práticas ligadas aos problemas cotidianos. As ideias são o princípio de toda a realização humana. As crianças precisam ser estimuladas a desenvolver as suas próprias ideias práticas. Elas precisam ser preparadas para enfrentar o que quer que a vida exija delas. Deveria haver nas escolas uma disciplina que ensinasse as crianças sobre como administrar o tempo, que é o ativo mais valioso que o ser humano tem. Na escola do futuro serão obrigatórias aulas de negociação, de diplomacia, de persuasão, de educação financeira. Imagine crianças aprendendo os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e formando opinião sólida sobre todas as ameaças aqui estão expostas. Crianças aprendendo o que se deve comer, o quanto comer e a relação entre a boa alimentação e o corpo saudável. E educando o cérebro desde cedo para prevenir a obesidade. Imagine jovens tendo aula de educação sexual e aprendendo que o sexo é pura troca de energia. E o que isso acarreta quando conduzido de forma descomedida e irresponsável. Mostrando casos reais de gravidez precoce e todas as complicações e consequências acarretadas na trajetória dos jovens pais. As escolas devem falar sobre drogas, abordando todos os seus aspectos, mostrando casos reais de forma clara e promovendo palestras com ex-dependentes para falarem aos jovens sobre os seus piores momentos e experiências, os desafios da abstinência e escravidão em que vivem para não recaírem no vício. Isso sim forma opinião.
Isso deve estar intrinsecamente vinculado ao currículo escolar da Escola do Futuro e com uma série não só de maus exemplos, mas de ótimos exemplos de trajetória e conduta. Exemplos vivos, reais, videoconferências, histórias inspiradoras. E a construção desses conteúdos para a orientação dos professores em diferentes níveis de ensino deve ser tão comum quanto a edição dos livros de física, história, biologia. É assim que a criança e os jovens aprendem a formar opinião e decidir o que querem de suas próprias vidas. A harmonia, o equilíbrio, o autocontrole da mente devem ser valores muito bem assimilados e aprendidos na infância. As escolas do futuro devem proporcionar aulas de meditação às crianças, tanto quanto a recreação. Não adianta criar filhos tentando protegê-los dentro de redomas. Os jovens precisam adquirir desde cedo hábitos que os levarão a ter pensamentos independentes. Eles devem compreender a importância de expressar os próprios pensamentos e aceitar ou rejeitar ideias dos outros. Assim eles se tornarão autônomos e independentes. Saberão tomar as suas próprias decisões. Pais precisam dizer aos seus filhos que não são heróis e conversar sobre fracassos e frustrações, mostrando com exemplos práticos que o erro e a derrota faz parte da vida e que nessas circunstâncias é possível aprender grandes lições. Eles devem ensinar seus filhos a encarar os fatos sem recorrerem a subterfúgios e acreditarem que não existe problema algum que não tenha uma solução apropriada. Ao invés de incentivar os seus filhos a buscar bons partidos para casar, os pais devem ensiná-los a serem independentes, a ganhar o seu próprio dinheiro para serem livres e garantir a sua própria segurança. Os pais devem falar aos filhos sobre a lei do retorno, que tudo o que fizerem aos outros estarão fazendo por si mesmos, porque retorna na mesma medida. E o que eles acreditarem, eles poderão alcançar. As crianças precisam aprender desde cedo que as suas únicas limitações são as impostas por si mesmas ou que elas venham a permitir que outras pessoas estabeleçam em suas mentes. E por fim, devem aprender que a fé é um estado mental de conexão com a centelha divina, com o seu eu superior, a fonte de inteligência universal e que não está fora, mas dentro de si mesma. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com todos os pais, mães e educadores que você conhece. Quem sabe uma dessas pessoas seja o fundador ou a fundadora da primeira escola do futuro. Até o próximo Insight.